Amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Abrindo aqui o Evangelho não, o livro Pão Nosso, ao acaso, caiu aqui para nós outros uma passagem bíblica que está em Atos 26, 24. Então, aquele que tem a Bíblia, quiser consultá-la, abra lá em Atos, capítulo 26, do versículo 24. E quem tiver o livro Pão Nosso, do Chiquinho de Jesus, é só abrir no capítulo 49. Lá, essa passagem bíblica, que está em Atos, nos diz assim: e aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo, em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então veja o que falaram para Paulo. Olha o que falaram para Paulo. Falaram assim: e aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As minhas letras te fazem delirar. E diante dessas palavras de Festos, dirigidas a Paulo, vamos ver o que o Emmanuel nos diz. Ele nos diz assim: é muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Repetindo, o argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Existem trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes o próprio Mestre Jesus foi interpretado por demente, por louco, e os apóstolos não receberam outra definição. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas, ou a maior parte, que resolve seguir a estrada de Jesus, seguir os passos de Jesus, muitos serão chamados de louco, de bobo, de antiquado, que está errado, equivocado. Os apóstolos também. Qualquer um que resolver seguir Jesus, ele tem que pegar sua cruz e seguir o Mestre. Não dá ouvidos e importância para o que deles falam. Aí ele continua. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. Então, Paulo de Tarso, ele foi levado até a corte suprema, de Cesareia, para prestar esclarecimento sobre a defesa que ele fazia de Jesus, sobre a propagação que ele fazia de Jesus, sobre o trabalho de divulgação da boa nova que ele fazia de Jesus, não é? Por isso que ele fala aqui, numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sinceridade, humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incomparável com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com os sarcasmos e a perseguição. Ficou aí para a nossa reflexão, mas esse ensinamento
aonde nos propõe, nos sugere que nós nos precavenhamos contra as investidas que muitas vezes acontecem até de parente nosso, de pessoas que a gente ama, né? Só o fato dos nossos familiares perceberem que a gente está calmo, está sereno diante de fatos que estão acontecendo, ou então por causa de nossa sensibilidade, muitas vezes pelo fato de sermos sensíveis, os parentes chamam a gente de frouxo, de covarde, que a gente é sensível demais. Ou se a gente não defende o comportamento calmo e brando de Jesus, a gente também é tratado com sarcasmo, com menosprezo. Então, fica aí para a nossa reflexão que toda pessoa que resolve seguir a estrada e o caminho que leva e conduz a Jesus, ela será perseguida implacavelmente pelas forças contrárias, e essas forças contrárias, muitas vezes, elas se utilizam dos nossos familiares, da esposa, do marido e dos próprios filhos, para nos desequilibrar. É importante não perder o foco no otimismo, na esperança, na certeza que Deus não desampara nos seus filhos, na certeza que mais dia menos dia, Deus vai nos tirar daquela situação difícil, porque não existe mal que dure para sempre. Não esqueçam isso. Muitas vezes em nossas vidas, as forças contrárias a Jesus, perseguidores de Jesus, que os perseguem muito antes do seu nascimento, tanto é que quando eles ficaram sabendo que Jesus já tinha nascido, mandaram matar 2.000 crianças à procura dele, sem ele ter feito mal para ninguém, porque era um bebê. E até hoje existem essas perseguições. E essas perseguições implacáveis é para todo aquele que tem um comportamento compatível com o de Jesus. É brando, suave, equilibrado. Percebe? Então, essas forças contrárias, elas se utilizam do marido, ou então da esposa, ou dos primos, dos primas, ou então se utilizam dos nossos próprios filhos, até os filhos pequenos, eles se utilizam com argumentos para nos desequilibrar. Por isso é importante não perder o foco, não se deixar abalar as nossas convicções. Temos que ser fiéis e leais às nossas convicções. Há uma ideologia que não é nossa. Nós não temos ideologia. Nós temos que seguir ideologia. E essa ideologia está fundamentada nas diretrizes, nos ensinamentos e nos fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos perder o nosso foco. Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe e fiquem tranquilos que vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem.